Movido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Estou certo em pensar que a maioria das pessoas nas igrejas no mundo inteiro que dizem ser cristãs, que a salvação deles está na moralidade, que as boas coisas que faço e as coisas ruins que não faço, e isso resume a salvação deles? Claro que não é com todos, mas a grande maioria. Vocês concordam? E de onde isso vem? Isso é produzido pelo homem, não é produzido por Deus. Então eu concordo, sim. Só Deus pode saber a porcentagem da igreja que se sente assim e crê assim sobre si mesmo, mas preciso concluir que existe uma grande parte da igreja que podem não dizer essas palavras, mas eles se apoiam muito sobre as obras que eles fazem, como visão que têm se estão justos ou não diante de Deus. Deixa eu comentar algo aqui. Eu estive envolvido com educação, ensino médio e fundamental, e existem programas que são produzidos para tentar ensinar caráter para os estudantes. Você pode ensinar sobre o caráter, mas não é possível produzi-lo. Você não pode mudar o coração de uma pessoa, pode mudar o comportamento da pessoa, mas estamos falando mais uma vez de algo feito pelo homem e não vem através do fruto do Espírito. E há poucos instantes atrás, acho que o Bob mencionou isso quando falou de igrejas, enfatizando atividades e tal, que nos atrai através da influência que temos da carne. Nós somos inclinados para esse tipo de coisa, para esse caminho. E toda vez que o homem não é confrontado como alguém que é um pecador, a igreja vai estar cheia de pessoas assim. E aí você tem que lembrar a todos nós que por causa do pecado estaríamos separados de Deus se não fosse pela cruz, quando o assunto é redenção. Acho que todos nós precisamos de uma boa dose pregada sobre esse assunto para que a nossa mente continue sã. O Evangelho de Jesus Cristo limpa a pessoa. Com certeza limpa. Mas é diferente de pessoas tentando se limpar e eles estão tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Só o Espírito Santo pode fazer. É como Israel antigamente. Eles não guardavam a lei, não conseguiam, mas eles sempre consideravam salvação quando tentavam guardar. E o foco sempre estava nas leis que eles conseguiam guardar ou pensavam que conseguiam, ao invés da que eles quebravam. Então concluíam que estavam salvos se entendessem essa terminologia através do que faziam com a lei. E hoje o povo é a mesma coisa com boas obras. Eles fazem boas coisas e aceitar a Jesus Cristo como Salvador, provavelmente dizem que aceitaram, mas eles não têm a menor ideia do que estão falando, porque o mundo deles está equilibrado sobre as boas obras. Irmão Swagger, você mencionou sobre as escolas de psicologia mais cedo em um outro programa. Vamos falar disso por alguns instantes, se pudermos? Não há a menor dúvida na minha mente que muitos dos programas acadêmicos de psicologia, filosofia, sociologia, estou pensando agora na psicologia das ciências, existe uma variedade aí, né? Mas quase que todos esses cursos não têm concepção sobre éticas e pensam que a igreja só quer seguir isso, tentar impor o que se faz e o que não se faz sobre uma pessoa. E hoje os mileniais, eles não querem nem saber. Estão lendo e escutando sobre o que está acontecendo na América hoje,
muitos dos jovens nas faculdades estão acreditando nessas coisas, mas não nisso aqui. E sabemos que é porque eles não estão salvos. Mas tem algo a respeito de ética moral, de como se viver corretamente, fazer o que é certo. Tem algo importante que temos que pregar. E sei que vocês creem nisso, mas temos que pregar que Deus traz bênçãos e traz favor sobre quem vive corretamente. Ainda assim, não podemos fazer disso a nossa salvação. Há uma diferença e queria escutar vocês elaborando sobre isso. Tem algo que fazemos para a salvação, que é acreditar. Temos fé no que Cristo fez por nós, no Calvário, morrendo por nossos pecados, e fé no sangue derramado no Calvário. E isso nos salva. Mas existe outra dimensão de nossas vidas. Estamos debaixo de sua bênção quando vivemos corretamente? Estamos. Eu mencionei isso e o irmão Carl Brown ministrou neste último domingo, quando esse programa passar, já vai fazer vários meses, mas ele ministrou no domingo à noite e durante a mensagem dele, ele falou de algumas coisas práticas, como a modéstia, ele falou disso. As mulheres têm que se vestir modestamente, até os homens, lugares aonde devemos ir e aonde não devemos ir também. E ele falou de algumas dessas coisas e falou de santidade. Nem sei se ele usou essa palavra, mas de uma maneira ele estava falando sobre estar separado do mundo. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei em casa e estava sentado na minha cadeira. Aí a minha filha chegou em casa, a Sharon também estava lá. E a Sydney falou que gostou muito do culto. E o que mais chamou a atenção dela foi que o irmão Carl mencionou a modéstia. E também nós tivemos que falar com a nossa filha a respeito disso, como qualquer pai faria nos dias de hoje. O irmão Carl falou disso e, como pais, nós temos que liderar nossa família. Podemos dizer, não, você não vai vestir isso e acabou. E no que diz respeito a meninos ou meninas. E ele falou disso, mas tivemos que lidar com isso com o Samuel e com a Sydney. Estão crescendo, aprendendo, mas eles, principalmente a Sydney, ela aprendeu isso, a se vestir de uma certa forma. Você pode até acabar chamando a atenção de homens se vestindo de uma certa maneira provocativa, e não é a atenção que você quer. E nós ensinamos ela sobre se vestir com modéstia. Quando ele mencionou aquilo, chamou muita atenção dela, assim, uau, que maravilha, as pessoas têm que ouvir mais sobre isso. Sim, precisamos sim da mensagem da cruz. E o irmão Carl falou isso, precisamos da mensagem da cruz. Mas também precisamos de, às vezes, receber um bom ensino sobre se vista com modéstia, se vista corretamente. Como crente, você não tem que ir naquele lugar, ou seja, onde for. Então existe uma necessidade, como o irmão Doni falou, há uma necessidade para essa pregação. É verdade. Temos que tomar cuidado, é porque quando pregamos essas coisas, que são coisas certas e são boas, temos que pregar não o que fazer, mas como fazer também o que fazer. Se você acha que a santificação está separada da cruz, temos que falar um pouco disso, hein? Você vai formar o seu próprio clubezinho de adultério espiritual, pensando que o que você faz é o processo de como se vestir modestamente. O Senhor é quem vai ajudar essa jovem ou até essa mulher mais velha a se vestir modestamente se quiserem fazer a vontade de Deus. Ele ajuda a pessoa que é cristã para fazê-la entender que você não tem que ficar andando com esse povo, está errado. Mas isso é o Espírito Santo que vai revelar e guiar. Isso acontece quando o crente tem a sua fé em Cristo e a cruz, dando ao Espírito Santo espaço para trabalhar. Mas se tentarmos, e essa é uma das coisas que eu temo, há anos atrás as igrejas pentecostais se envolveram nisso, tentando desenvolver a moralidade
e fazendo o que é certo através de nossa própria força, quando não conseguimos, vamos acabar perdendo toda vez de uma maneira ou de outra. Mas todos já tentamos ser santos, todos nós já tentamos santificar a nós mesmos, mas não tem como. Ainda assim, se o ministro ou se a igreja largar essa discussão e se negar a falar contra a cultura que vivemos nela hoje, vamos acabar tendo mais problemas. Certo. Precisa haver um equilíbrio entre pregar a cruz como meio de santificação. Como eu chego lá? Não só estou decidido a fazer algo. Isso não é uma boa pregação. A boa pregação te diz: isso está certo, isso está errado, mas é assim que você recebe ajuda para chegar lá. Se apenas pregamos: isso está certo e isso errado, vamos inventar um novo sistema de leis. Então, a graça necessária para querer fazer e o poder para guardar as coisas que têm que ser pregadas, como vocês dois disseram, ainda vem da mensagem da cruz. Mas no capítulo 5 de Gálatas, Paulo, ele deixa uma lista de coisas que, como cristãos, nós não devemos fazer, certo? E ele também fala do fruto do Espírito, que só pode ser produzido pelo Espírito Santo, e um deles é temperança. A maioria das traduções dizem domínio próprio, mas acho que tinha que ser traduzido domínio próprio, mas dominado pelo Espírito Santo. Nós somos santos não porque cortamos o cabelo de uma certa maneira, ainda que o seu cabelo esteja legal, viu, Bob? Aí, o Bob falou assim que valeu a pena cortar o cabelo. E tá bom, viu? Está caindo nos seus olhos. Desculpa ter mencionado aí. Está indo de mal a pior. Não temos tempo para concluir esse raciocínio, senhoras e senhores. Olha só, muito obrigado por estar conosco hoje. Diga a outras pessoas sobre o estudo na palavra. Vamos continuar no próximo programa, pois ainda temos muito o que dizer sobre isso e eu espero que possa te ajudar de verdade. Não perca, te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução. Eu sou o Dr. Gabriel Swegert